Olá, queridos! Estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Se você está aqui porque você é escolhido, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, estamos em 85 dias. Você que está chegando aqui, eu sou o Henrique Santa Cruz, do canal Orar Mais Ação. E todos os dias eu trago orações e ações que irão mudar a sua vida. Nós estamos na série Os 7 Dons do Espírito Santo, aonde nós iremos falar exatamente. Com o dom da fortaleza, podemos enfrentar as tentações do mal que nos leva a pecar. Então eu já quero falar para vocês. Se vocês quiserem, já vão lá, buscam a Bíblia de vocês, que está em Mateus 11, no versículo 12. Tá bem, queridos? Vamos lá. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus arrebatado à força são os violentos que o conquistam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, eu já quero falar para vocês que quando nós lemos esse evangelho, é exatamente isso. Desde a época de João Batista, nós já entendemos que pela força dos violentos serão conquistados os reinos dos céus. Então eu quero falar para vocês, esse violentos não é muitas vezes, queridos, você só ir para a briga, porque Jesus não nos ensina, como aquele exemplo de Pedro, quando ele cortou a orelha daquele soldado, e Jesus falou, não é pela espada, mas pela palavra de Deus. Quando nós utilizamos as palavras, como somos os violentos. Quando nós deixamos de pecar, nós somos violentos. Quando nós deixamos de caminhar com aquelas pessoas que tiram da gente da graça, somos os violentos, porque nós escolhemos a salvação. Então hoje, eu já quero falar para vocês, a vida cristã encontra obstáculos numerosos, alguns provenientes de fora do cristão, outros como o íntimo das suas paixões desordenadas. É isso que eu acabei de falar. Quando deixamos de pecar, nós entendemos que temos obstáculos, mas nós temos que passar por eles. Nós entendemos também. Por isso que diz o Senhor, o reino dos céus é para os violentos. Então, o que é o dom da fortaleza, Henrique? O dom da fortaleza é o dom do Espírito que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para uma vida santa. Ela vem acompanhada de coragem para enfrentar sem medo os ideais grandes de Deus que Ele nos apresenta. A paciência ao aceitar com firmeza as contrariedades que o pecado nos coloca e impressões de perseguições. Então vamos agora aos pontos que eu anotei aqui que eu quero passar para vocês. A primeira coisa, que a fortaleza nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para a nossa vida. O que nós entendemos? Nós entendemos que pela fortaleza nós entendemos que nós somos capazes de enfrentar todas as fraquezas e as dificuldades. Então também, já quero falar para vocês, enfrentar sem medo para apresentar com firmeza as contrariedades que o pecado nos traz. Então, nós temos que entender o seguinte, amados, que o dom da fortaleza para nós cristãos muitas vezes irão exigir de nós algumas renúncias, irão exigir também nos afastar de pessoas, como aquela pessoa que você acha que é seu amigo. Você acha que aquela pessoa está te ajudando, mas pelo contrário, ela está te prejudicando. Então nós entendemos que nós também temos esse posicionamento quando nós trabalhamos a fortaleza, que irão nos santificar para nós continuarmos a nossa salvação.
Então, até mesmo São Paulo, ele entende que pela fraqueza humana, na carta aos Romanos, ele nos diz: não entendo absolutamente o que eu faço, pois não faço com o que quero, mas faço o que aborreço. Então nós entendemos assim, que não é pela carne, queridos, pela vontade da carne, nas questões mesmo que a gente luta na parte sexual também, questão de masturbação, dificuldade de ficar entrando em saco do outro, em todas essas questões. Então nós entendemos que também, pela oração, nós podemos fazer todas as coisas e barrar o pecado. O Catecismo da Igreja Católica nos traz, no número 1489, nos diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem a consequência para o próprio pecador, e para a Igreja e para o mundo inteiro. Nós entendemos que quando nós pecamos, o pecado nos destrói e aqueles que estão à nossa volta. Então nós entendemos o seguinte: aos olhos da fé, que a fé é acreditar sem enxergar. Então muitas vezes nós iremos enfrentar as dificuldades, nós temos que ter essa visão espiritual para com isso. Por isso essa virtude, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar as tentações e as circunstâncias difíceis para a nossa vida. Também a firmeza das perseguições e das tribulações. Também nós temos de combater o bom combate, como diz em Timóteo 2,6. Combatei o bom combate. Então eu falo para vocês, se vocês querem salvação, se vocês querem o dom da fortaleza, nós temos que entender primeiramente que ela nos ensina que a provação irá nos aperfeiçoar e nos tornar inabaláveis. Então nós entendemos assim, que muitas vezes nós queremos fortaleza, mas nós não lutamos contra os pecados, nós temos que enfrentá-los. E nós entendemos que o dom da fortaleza nos torna fortes e corajosos para enfrentar tudo aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes, esse dom da fortaleza é de você levar a palavra onde você não quer. Muitas vezes, esse dom da fortaleza é enfrentar muitas pessoas que falam para você: faz isso, faz aquilo, pelo não. Por todos os nãos que a gente fala, é um sim que a gente fala para Deus. Porque muitas vezes nós queremos a nossa carne estar em primeiro lugar, ou até agradar as pessoas, mas não, temos que agradar a Deus. Então nós entendemos que hoje, no dia de hoje, agarra-se a um forte ideal. Você tem que entender que é um forte ideal que você luta. Então, esse forte ideal é o quê? É os 3 passos que eu quero passar para vocês, tá bem? Então eu falo para vocês: uma vida sem ideal é muito triste e sem propósito. Quem conhece a Cristo, que se enamorou por Ele, faz tudo pelo ideal e pelo amor dele. O segundo passo, ter a vida de oração. Então nós entendemos o seguinte: pela oração nós iremos derrotar todos os males. A primazia da graça, a oração cheia de fé, com constância e alimento deste dom, que nos faz mais cristãos fortes. E o terceiro, persistir no esforço contínuo. O que é isso, persistir no esforço contínuo? Que nós temos que ter uma constância, que é todos os dias, é igual eu falo para vocês aqui no canal, todos os dias 1%, que é assim nós nos fortalecemos. Aquele lutador que vai ter aquela batalha, você acha que ele vai preparar 1 ou 2 vezes para enfrentar aquela luta, aquele outro adversário? Não. Ele se prepara por muito tempo, digamos 1 ano. Ele vai lutar, ele vai, digamos assim, ele vai se preparar, ele vai aprender as defesas. Eu já trouxe aqui no canal que é Efésios 6, a armadura do cristão. Ele também vai preparar o ataque. O que é o ataque? É a palavra de Deus. Ele também vai, esse lutador, ele vai muitas vezes renunciar aqueles alimentos que irão tirar ele do foco. Ele vai renunciar a sair com aquelas pessoas que muitas vezes iriam ficar até tarde, mas para quê? Para o outro dia cedo ele estar preparado, para descansado. Então nós temos que entender o seguinte: se você quer essa fortaleza que o Espírito Santo nos traz, a nossa humanidade muitas vezes tem que resistir à carne. E eu gostaria de falar para vocês, no dia de hoje, eu trouxe esses 3 passos. Você irá responder algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vou passar aqui para vocês.
peça a fortaleza que me falta, ao mesmo tempo em que esforço por conquistá-la. Muitas vezes fico pessimista ao ter as minhas dificuldades e fracassos. Compreendo que perseverar na oração e no esforço poderei, como disse São Paulo, tudo posso naquele que me dá força. Então nós entendemos, eu coloquei várias perguntas para que você possa responder na ação de hoje, tá bem? E vamos à oração de hoje, queridos. Feche seus olhos e vamos à oração de hoje. Vem Espírito Santo, nos dá os passos necessários para enfrentar todas as batalhas espirituais e criarmos forças e resistência para, aí sim, conquistarmos a salvação. Mas não temos forças humanas para isso. Então te pedimos, vem Espírito Santo, nos socorre com o dom da fortaleza. Roguemos a Deus para que esse dom seja o nosso companheiro inseparável, para que possamos testemunhar nosso amor, Senhor, e por palavras e obras. Assim que viveremos na fé, pela fé, certos que seremos felizes aqui e na eternidade. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por 85 dias da nossa jornada Orar Mais Ação. Se você não sabia o que é o dom da fortaleza, está aqui os passos corretos. Colocarei nas descrições. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Orar Mais Ação.